Oi gente, aqui é a Bia e hoje eu vim falar sobre dislipidemias. Na verdade esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo pra ação que eu fiz lá no Instagram, que se chama Desvendando os exames de sangue do seu filho. As dislipidemias, como são chamadas as alterações da parte lipídica do nosso sangue, ou seja, das partes de gordura do nosso sangue, tem muita relação com aterosclerose, com doenças cardiovasculares, por isso é muito importante a gente prestar atenção nesses níveis desde cedo. Eu já comecei a falar lá no Instagram sobre a diferença entre triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL e quais são os exames que a gente precisa pedir para ver se está tudo certo. E agora eu vim dar algumas dicas práticas sobre alimentação e esses exames, né? E essas dislipidemias, esse perfil lipídico que a gente vai analisar no exame de sangue do seu filho. Se você ainda não me segue, então, vou deixar o link do post sobre essa primeira parte de exames aqui na descrição. É só você clicar e vai direto lá pro meu feed para você ter uma introdução antes da gente começar a falar sobre isso. Eu vim te falar sobre o que fazer para prevenir alterações no triglicéridos e colesterol, mas também para te ajudar caso o seu filho tenha feito um exame de sangue recente e tenha dado uma alteraçãozinha leve, sabe? O que você pode começar a fazer em casa para melhorar esses exames. Inclusive, deixa eu te contar, a prevenção da aterosclerose na infância ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das principais estratégias para a prevenção de morbimortalidade de doenças cardiovasculares no futuro. Então, olha como é importante. A forma como a gente se alimenta interfere diretamente no resultado desses exames e, consequentemente, na nossa saúde. Mas é importante que toda mudança relacionada à alimentação seja orientada por um nutricionista e, como a gente está falando de criança, seja orientada por um nutricionista infantil, para que o melhor caminho seja tomado e a gente não tenha nenhuma consequência negativa. A parte importante é que várias dessas mudanças que a gente faz na alimentação podem interferir positivamente na mudança desses resultados que já deram alterados ou então na prevenção dessas alterações. E aí, em alguns casos, em raros casos na verdade, e só para crianças entre 8 e 10 anos, pode ser recomendado o uso de algum medicamento para controlar esses exames, mas assim, sempre orientado por um pediatra. De maneira geral, a gente precisa primeiro prestar atenção nos ultraprocessados. É uma super palavra, né? Mas são aqueles alimentos muito industrializados, com muitos ingredientes artificiais adicionados pela indústria, e a gente pode identificar ele de algumas formas. Primeiro, ver a lista de ingredientes, ver se tem muita adição de açúcar ou se tem muitos ingredientes que a gente não conhece. Uma lista muito grande de ingredientes também pode significar que é um alimento ultraprocessado. E qual é o problema? Geralmente, na maioria das vezes, esses alimentos são ricos em sal, gordura e açúcar. E o que vai alterar esses exames de triglicéridos e de colesterol são principalmente gordura e açúcar. Então a gente precisa prestar atenção não por ser algo proibido, mas sim porque você só consegue controlar e saber se está comendo demais ou de menos se você sabe o que tem naquele alimento. Então sempre prestar atenção em que tipo de alimento a gente está oferecendo para a criança e tentar diminuir os ultraprocessados. Dá até pra usar aquela frase bem clichê que é desembale menos e descasque mais, pra gente voltar ao consumo, a nossa alimentação, a base da nossa alimentação, para alimentos mais naturais. E aí, lendo ainda a lista de ingredientes, evitar aqueles alimentos que tem muita gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada, mas mais do que o que a gente está oferecendo, é pensar em que frequência, em que quantidade, porque não é só o alimento, né, que vai determinar se ele é bom ou ruim, é como a gente consome ele, com quantas vezes na semana, quantas vezes por dia, qual é a quantidade que você oferece desse alimento para o seu filho. Quem já me conhece sabe que eu sou contra qualquer tipo de extremismo, assim, do tipo exclua esse grupo de alimentos, esse é proibido, esse é permitido, até porque eu acho que todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável, desde que a gente equilibre aí quantidade, frequência e tudo mais. E eu vou te falar que na maioria das vezes essas restrições que a gente faz com as crianças, e até mesmo para nós adultos, de não pode comer determinado tipo de alimento, só faz a gente aumentar a chance de ter mais exagero depois. Pensa, né? Aquela despedida da pizza, aquele alimento que você ficou sem comer durante 2 meses porque estava fazendo uma dieta, depois você tende a comer uma quantidade um pouco maior. Então, eu costumo falar que nenhuma restrição é necessária, né? Lógico, depende de cada caso, mas a gente sempre vai tentar partir do ponto de que todos os alimentos podem ser consumidos, mas sempre tomando cuidado com a quantidade e a frequência. Além disso, por conta do triglicéridos, é importante a gente diminuir bebida açucarada, alimentos muito doces, não cortar, diminuir. Prestar atenção se esse consumo está sendo em excesso, justamente para não aumentar ainda mais o exame que está alterado, então aumentar um exame que antes estava ok. E eu falei até agora sobre o que a gente pode diminuir ou tomar cuidado para não consumir em excesso, mas o que será que a gente pode adicionar? Lembrando que essa parte de adicionar também tem que ser feita aos poucos, hein? Não adianta mudar tudo de uma vez num dia só. Primeiro, fibras solúveis.
aquelas que estão presentes nas frutas, na aveia, nas leguminosas. E aí leguminosas não é legumes, hein? Leguminosas entre feijão, ervilha, grão de bico, lentilha. Essas fibras vão ajudar a capturar, entre aspas, esses excessos de triglicéridos e colesterol do nosso sangue. Então elas são bem importantes. Outra coisa que a gente pode pensar em adicionar são os ácidos graxos monoinsaturados. Eu sei que é um nome gigante, mas não é nada de 7 cabeças. Aí a gente pode colocar o azeite de oliva, os peixes, óleo de canola, óleo de soja, que também tem ômega 3 e são bem importantes. A atividade física é um ponto muito importante e eu sei que nos dias de hoje está cada vez mais difícil tirar um tempinho para iniciar uma atividade física, mas olha só, não precisa começar tudo de uma vez assim e ser muito rígido. Pode ser algo mais recreativo, dar uma volta no quarteirão, fazer uma brincadeira dentro de casa que vai ser mais ativa, dança, algum esporte que a criança goste, futebol, vôlei, natação, enfim. E pode começar com pouco tempo também, não precisa ficar 2 horas fazendo todos os dias. Vai indo aos poucos até vocês conseguirem se acostumar, mas a atividade física é muito importante tanto para os exames de sangue quanto para a prevenção de doenças. No começo pode até ser uma caminhada em volta do quarteirão, esconde-esconde dentro de casa, pega-pega. O importante é tirar a criançada do sofá uns minutinhos, hein? E pra finalizar esse vídeo com algumas recomendações do que a gente pode tentar reduzir, do que a gente pode tentar incluir, mas também do que a gente não deveria fazer de jeito nenhum com as crianças. Primeiro, não excluir as fontes de gordura da alimentação. Não precisa ser 880 e excluir tudo que tem gordura. Até porque a gordura e os alimentos fontes de lipídio, eles têm uma super função no nosso organismo também. No crescimento, no desenvolvimento, então excluir não é uma opção. Mas olha só, se você tiver com alguma dificuldade em como incluir esses novos alimentos na alimentação do seu filho, achar que não está acertando bem a velocidade dessas mudanças, procura um nutricionista infantil para ajudar você e seu filho a melhorar essa alimentação de uma forma bem tranquila e bem específica para o caso de vocês. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se identificado, continuem acompanhando por aqui para receber mais conteúdos como esse e me acompanhem nas redes sociais porque eu também posto vários conteúdos diferentes por lá. Hoje eu vim falar sobre... Horrível isso, né? Ficou bom? Que é desembale menos, mas